Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash só tem pauleira. É crítica, é ataque para todo lado contra quem merece, né? Esse é o objetivo e, como diz bem a máxima americana que foi apropriada no Brasil pela UDN, preço da liberdade é a eterna vigilância, e vigilância significa fiscalização. Primeira crítica que a gente faz no IL Flash de hoje é alguém que vem recebendo incessantes elogios dos articulistas do Instituto Liberal, mas não está imune a questionamentos, que é o ministro da Economia do Brasil, governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes. O artigo assinado pelo Klaus Kendi: Paulo Guedes não pode falar em impostos sobre pecados. O autor faz uma crítica ao comportamento do Paulo Guedes quando ele soltou a seguinte declaração: o cara fuma muito, bebe muito, taca o imposto nele. É a ideia de que aumentar a taxação aos impostos sobre as bebidas, sobre o cigarro, enfim, sobre coisas que as pessoas usam que são vícios, não é? Isso iria, de algum modo, desestimular o comportamento de quem consome esses produtos. O que passa longe de ser um pensamento, na concepção do autor, que se ajuste à mentalidade da escola de Chicago, a qual Paulo Guedes é filiado. A ideia é que esse tipo de medida artificialesca e moralista, né, que não é uma medida liberal, de aumentar imposto sobre um setor, com a ideia equivocada de que isso vai mudar o comportamento de quem é viciado, de quem usa, de quem consome o produto, né, que isso não condiz, não funciona na prática, não condiz com as necessidades do país e não é um caminho liberal que Paulo Guedes deveria adotar. É uma crítica ao ministro, sem deixar de reconhecer o ministro Paulo Guedes por trás de importantes propostas e reformas sendo tentadas no parlamento brasileiro, como uma figura que tem princípios liberais e tem pautas liberais muito importantes e sólidas sendo sustentadas. Mas seus erros também precisam ser apontados. Diferentemente do ministro Paulo Guedes, que muitos que criticam veem, em geral, como um aliado das causas liberais, o mesmo não se pode dizer dos atuais ocupantes do Supremo Tribunal Federal. E é sobre eles o artigo do Yanker Zimmer, A Ditadura do STF. É simples. Ninguém contesta que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, é uma instituição importante do nosso ordenamento jurídico, do nosso ordenamento constitucional. No entanto, em vez de meramente zelar pelo respeito às regras e aos parâmetros constitucionais, como deveria ser o seu papel, os nossos ministros do STF pretendem surrupiar as prerrogativas dos demais poderes, cada um a seu modo, cada um dentro da sua conveniência, lembrando-se sempre, o Yanker lembra isso no seu artigo, que a grande maioria dos ministros hoje no Supremo, incluindo o presidente Dias Toffoli, ao qual voltaremos mais adiante, foi nomeada durante o período lula-petista. Então, há ali um legado nefasto desse período triste da nossa história, de incremento das ideias patrimonialistas, burocratizantes, estatizantes e esquerdistas, que foi o período do PT. Os ministros do STF precisam se ater aos limites da sua função e precisam parar de alterar de forma tão errática, tão incessante, tão corriqueira, entendimento sobre questões fundamentais, como se isto não fosse afetar a paz e a tranquilidade social. E isso, evidentemente, se aplica com muito vigor ao caso do julgamento da prisão em segunda instância, que foi mudada mais de uma vez e agora, no entendimento novo do STF, colocou-se um monte de criminosos de colarinho branco, incluindo o ex-presidente Lula, de volta nas ruas. Não é possível que a sociedade absorva esse tipo de rotatividade no entendimento dos ministros do STF com tranquilidade. Eles precisam ser chamados ao juízo, chamados a respeitar a toga que trajam. Agora, outra crítica, mas aos manifestantes fora do Brasil, principalmente fora do Brasil. Um artigo do Roberto Rachevski, que gerou alguma polêmica. A democracia defendida em Hong Kong, no Chile e agora no Brasil pelo ex-presidiário é a ditadura do proletariado. E basicamente o Rachevski está dizendo é que esses manifestantes que usam a democracia como slogan
e que fazem badernas como as que aconteceram no Chile, né, na verdade não tem a democracia liberal como foco, a república, para usar uma expressão aristotélica, uma expressão cara aos pais fundadores americanos. O que eles têm em mente é a demagogia, que é outra expressão aristotélica, né, a baderna da maioria, e muitos deles têm um objetivo autoritário, no fim das contas, um autoritarismo de esquerda. O caso de Hong Kong, que é o chamariz do artigo, é um pouco polêmico porque os manifestantes de Hong Kong, em geral, estão se voltando contra o Partido Comunista Chinês. Mas, no entendimento do Rachevsky, aberto a discussões e a divergências, desde que com respeito, essa, repito, é a filosofia do Instituto Liberal, o pensamento do Rachevsky é que a grande maioria dos manifestantes em Hong Kong, apesar de se insurgirem contra o governo autoritário chinês, na verdade tem ideias de esquerda, tem ideias sociais-democratas e socialistas e atentam contra os princípios liberais da vida, da liberdade, da propriedade naquela região administrativa autônoma que é Hong Kong em relação à China. Então ele não vê mérito nem num lado nem no outro da questão. É discutível, mas a leitura que o Rachevsky faz com base no que ele vê sendo falado e defendido pelas lideranças dos manifestos em Hong Kong, é isso que ele manifesta, é isso que ele comenta no seu artigo. Pancada agora no IBGE, no malabarismo retórico do IBGE em algumas das suas pesquisas, em algumas das suas amostras, dos seus estudos. No artigo do Gabriel Williams, o uso dos pardos como coringas em nosso baralho social. Para ele, existe uma manobra que o IBGE adota, que não necessariamente frauda as estatísticas, mas deforma a sua interpretação, né? E que vem a calhar para o discurso. Nós passamos aí na semana do Dia da Consciência Negra, o feriado do dia 20 de novembro, ajuda aí o discurso de certos movimentos coletivistas e sectários, como é, em geral, o movimento negro, né? Fato é que, para ele, ele demonstra no artigo que o número de negros na sociedade é inflado com a inclusão dos pardos, né? Então ele bota, por exemplo, o estudo chegando a conclusões como a de que a população de pessoas desocupadas no Brasil é de 64,2% negros e 34,2% brancos, né? Ou que o rendimento médio real habitual de pessoas ocupadas é de R$ 3.282 reais para os brancos contra R$ 2.082 para os negros em ocupações formais, né? E de 1.814 para os brancos contra 1.050 para os negros em ocupações informais. Só que estes números estão inflados com os pardos, né? Com os pardos sendo somados aos negros. Então ele acha que ele entende que há uma manipulação retórica que acaba fazendo a coisa parecer pior do que é em relação aos negros, né? E que isso deveria ser evitado em benefício da verdade, que é o interesse de todos nós. Paulada agora em um doente moral, porque essa é a adjetivação que ele merece. No artigo do Pedro Henrique Alves, o dia em que democraticamente um professor pregou o assassinato de evangélicos. Eu vou dizer apenas o que ele publicou numa rede social. Trata-se de um professor de jornalismo da UF, né? Eu que cursei jornalismo, o que os nossos professores de jornalismo estão ensinando, né, nas nossas universidades, que tipo de gente está dando aula, o que move essas pessoas, né? Disse o professor Pedro Aguiar, que convenientemente apagou o seu post, mas não há tempo de ganhar as redes sociais. Quero a paz, mas neste contexto concreto da Bolívia, torço ferrenhamente para que forças da resistência peguem em armas e matem a tiros os fascistas e evangélicos que tentam destruir o país. Fascistas não têm direito à vida. Não é preciso dizer mais nada. Um louco. De volta ao STF. Um artigo do Roberto Rachevsky, Dias Toffoli e o controle do Estado policialesco. É uma crítica específica à medida do Toffoli de querer ter lá acesso àquelas contas, né? 600 mil brasileiros, as contas do COAF, do antigo COAF, sem que haja qualquer decisão judicial, qualquer processo levando a isso, ele concentrar as informações dessa gente. Ele já recuou, depois da pressão que recebeu, já recuou nessa tentativa, nesse esforço, mas isso é apenas mais uma medida autoritária e intrusiva do senhor Dias Toffoli. Eu faço questão de recordar o inquérito absurdo que ele abriu junto com Alexandre de Moraes como relator, né,
que censurou a revista Cruzoé e ordenou buscas e apreensões na casa de pessoas absolutamente inofensivas sob o pretexto de que a instituição está sendo atacada. No seu pedido de impeachment de Dias Toffoli, a advogada e deputada Janaína Pascoal ressalta que Toffoli tenta confundir críticas a ele e a atuação dos seus colegas com ataques à instituição STF. As duas coisas não podem ser confundidas. Muito pelo contrário, ninguém faz mais mal à instituição STF do que o seu presidente atual, que eu considero um ex-ministro em exercício pelo seu inquérito ditatorial que ele perpetrou, esse inquérito AI-5 que ele perpetrou, o senhor Dias Toffoli. Então, soprar no cangote do senhor Dias Toffoli o calor da indignação popular é, ao contrário, respeito às instituições brasileiras. Porque quem as subverte, quem as perverte é ele. E, finalmente, contra a mania da tirania do Estado de desarmar a sociedade, como se isto fosse a resposta para os problemas da violência, vai o artigo do João César de Mello: o Estado só explora e humilha cidadãos desarmados. É mais um artigo no IL contra a política do desarmamento, que é uma vantagem de que o Estado se reveste, de se investe, e o resultado dessas políticas no Brasil já provou que elas não são a solução para nada. E tolhem ao cidadão a sua prerrogativa de defender a própria vida como desejar. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.